Muitíssimo boa tarde, está começando mais um Quer Fazer Entrevista. E a você, o meu muito obrigada pelo carinho de sempre. E olha, se você ainda não segue a gente lá nas redes sociais, faça isso agora mesmo. Nós estamos lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. Siga, comente, interaja conosco e, é claro, não se esqueçam de compartilhar o nosso conteúdo. Assim, você ajuda a TV Kefas a chegar cada vez mais longe. E você também pode fazer isso se tornando um colaborador do Instituto de Missionários Leigos. Você continua aí auxiliando a nossa TV Kefas e outras diversas obras de evangelização. E o bate-papo do Quer Fazer Entrevista de hoje é sobre a nossa tão sonhada aposentadoria. Eu estou recebendo aqui para essa conversa a advogada previdenciária Alexandrina Ramos. Doutora, que alegria ter você aqui conosco. Seja muito bem-vinda. O prazer é meu, Milene. Mais uma vez, obrigada pelo convite e gostaria de cumprimentar vocês, ouvintes, telespectadores que estão nos acompanhando em casa. E antes de sabermos aí tudo o que mudou, eu quero que você se apresente. Bom, eu sou advogada, previdenciarista, eu trabalho exclusivamente com direito previdenciário há mais de 20 anos. Sou professora universitária da área, de direito previdenciário. Sou mestre em especialização em direito em regime próprio da Previdência Social e também em regime geral. E também sou doutora pela Unicinos. Estou muito bem acompanhada hoje, então. Bom, doutor, explica para a gente primeiro o que é a Previdência Social. Que a gente escuta muito falar aposentadoria, mas de fato o que é a Previdência? Bom, para ser mais didática, a Previdência Social é um ramo da Seguridade Social que nada mais é do que um seguro social. Ela é formada por 3 áreas: a área da saúde, a área da assistência social e a área da previdência. A área da previdência, ela é contributiva. Então, é a área contributiva da Seguridade Social. E ela vem para suprir as contingências sociais ligadas à doença, no caso de benefício por incapacidade, à idade avançada, as aposentadorias, à morte, pensão por morte, à prisão, o auxílio reclusão e o nascimento, que é o caso da licença maternidade. Tudo isso engloba aí a Previdência. Isso. E vamos entender agora melhor o que mudou. Quais são as novidades? Bom, mudou muita coisa, né? Nós tivemos uma grande reforma da Previdência em novembro de 2019, que alcançou tanto o regime geral, as pessoas que trabalham pela iniciativa privada, como o regime próprio, os servidores públicos. E com as grandes mudanças, com as grandes reformas, vem as regras definitivas, mas nós temos também regras de transição para aquelas pessoas que já estavam no sistema antes da reforma. Então, para que elas não sofram tanto com as novas regras, que serão definitivas. Então, vai persistir ainda as regras de transição por algum período. A grande mudança no regime geral de previdência social é que, com o tempo, a aposentadoria por tempo de contribuição ela vai desaparecer. Depois de um período, nós vamos ter só a aposentadoria por idade. Isso porque a aposentadoria por tempo de contribuição não exigia uma idade mínima, exigia apenas um período de contribuição. Então, aquela pessoa que começava a contribuir mais nova e aí, às vezes,
começava a trabalhar aos 16 anos e contribuía, ela contribuía por mais tempo, mas ela conseguia aposentar mais jovem. E qual a mudança disso? Essas pessoas, como a aposentadoria por tempo de contribuição vai desaparecer, essas pessoas não vão poder aposentar tão jovem mais. Elas vão esperar a idade para se aposentar. E nós tivemos também a mudança da aposentadoria por idade para a mulher. Antes, a mulher que aposentava por idade, ela aposentava aos 60 anos. E hoje, depois da regra, né, da mudança da Previdência, ela vai se aposentar aos 62 anos. Aí nós temos ainda algumas regras de transição. Gente, bem na minha vez? Bem na minha vez vai mudar, é isso mesmo? Isso. E para os homens, qual que é a idade? Bom, os homens, nós tínhamos a aposentadoria por tempo de contribuição, que era 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 para os homens. Não tinha idade mínima. E nós tínhamos também a aposentadoria por idade para os homens, que era aos 65 anos. Agora, com a regra de transição, esse período ele vai evoluindo até chegar aos 65 para homem e 62 para as mulheres. Então, por exemplo, um homem que trabalha desde mais novo e que alcança os 35 anos de contribuição, hoje a idade dele exigida é de 64 anos e para as mulheres 59. Mas não se assustem, nós temos ainda regras de transição, por favor. Eu não gosto nem de falar, Milene, qualquer idade, porque nós temos as regras de transição e cada caso ele é específico. Então, às vezes, a dona Maria que está nos assistindo, ela já tem os 30 anos de contribuição, mas o caso dela tem alguma especificidade que ela pode usar alguma regra de transição que vai beneficiá-la, por exemplo, pedágio de 100%. Então, o que a gente, na hora de pedir uma aposentadoria, faz? Analisa qual a melhor regra entre as regras de transição que se aplica ao caso dela ou dele. Ou seja, pode ficar calmo, não é tão pode ficar, drástico assim, não é de imediato. Não necessariamente essa idade, tá, gente? Eu falei, mas não necessariamente. Que assusta. Mas a maioria das pessoas consegue aposentar ainda mais jovem. Vai depender do tempo de contribuição que ela tem. Às vezes, se ela conseguir trabalhar, por exemplo, a Maria está com 52 anos, mas se ela conseguir trabalhar mais algum período, mais um ano, 2, além daquele período que ela precisava, dos 30 anos, ela consegue aposentar e não precisa alcançar essa idade que eu citei anteriormente. Doutora, e assim, é uma dúvida muito frequente. Tem teto para a aposentadoria? Por exemplo, eu ganho 16 mil, vou aposentar com 16, eu ganho 2, vou aposentar com 2. Como que é isso? Sim, nós temos o teto da aposentadoria. Está um pouco acima de R$8.000 hoje. Mas não é bem esse cálculo. É até bom a sua pergunta, porque o que acontece muito às vezes chega pessoas no meu escritório e falam assim, doutor, eu contribuí com 5 salários, só que eu me aposentei com 3. Eu gostaria de fazer uma revisão. Bom, a regra para o cálculo da aposentadoria principalmente depois da reforma da Previdência, é a média aritmética de 100% do salário de contribuição. O que acontece é que, às vezes, a pessoa consegue, no início, lá que ela está começando a trabalhar, ela começa a trabalhar ganhando pouco, ganhando um salário mínimo, ganhando 2 salários, e, ao longo
da caminhada, né, do tempo de contribuição dela, esse salário vai aumentando. Então, aí tem que pegar a média dessas contribuições e chegar a um valor. E a conclusão e o teto? Quem ganha o teto? Na verdade, quem recebe o teto da Previdência são aquelas pessoas que sempre contribuíram com o teto. Entendeu? É mais difícil. Às vezes, a pessoa consegue aposentar perto do teto, mas só aquelas que aposentaram, contribuíram com o teto da Previdência. Ou seja, sempre aí vai ser um valor, sempre não, na maioria das vezes, vai ser um valor um pouco abaixo do que aquilo que você contribuiu. Seria isso? Isso. Bom, e você, doutora, assim, com sua vasta experiência, quais são as maiores dúvidas que você está recebendo lá no seu escritório? Que eu imagino que são, assim, muitos questionamentos com toda essa mudança. Nossa, são vários questionamentos, várias dúvidas. Bom, vamos lá, as principais. Doutora, eles chegam, né, me perguntam, doutora, eu recebo pensão por morte, eu posso aposentar? Pode aposentar. Uma coisa é pensão por morte, outra coisa, aposentadoria. São benefícios distintos, são contribuições distintas. Então, pode. O que teve de mudança na reforma foi com relação a valores. Então, pessoas que, às vezes, recebem uma pensão alta e ela quer acumular com a aposentadoria, aquelas pessoas que recebem mais, que ganham mais, contribuem mais, aí, se elas ultrapassarem 2 salários mínimos, aí ela vai entrar numa regra em que ela vai ter uma redução no valor da pensão ou da aposentadoria. E aí ela pode fazer a opção pelo benefício mais vantajoso. Mas aí tem que fazer a regrinha, calcular o valor dessa redução. Mas pode sim ter acumulação. E quem aposentou aí por invalidez, teve alguma alteração? Olha, teve principalmente com relação aos processos judiciais, às provas. Passou a exigir que uma pessoa, por exemplo, que teve um benefício negado e ela está com problema na coluna, e aí ela teve um benefício negado, não, ela teve um benefício concedido por 6 meses. Aí, se ela continua ainda incapaz, ela tem que fazer o pedido de prorrogação do benefício e na perícia do INSS. Ela tem que comparecer à perícia e de prorrogação para que, se for negado esse benefício dela, ela possa ter interesse de agir, de entrar com uma ação de restabelecimento desse benefício. Até um tempo atrás, às vezes aparecia, né, para a gente algumas pessoas que tinham benefício por incapacidade negado. E aí a gente podia entrar e pedir o retroativo para essas pessoas, os valores dos atrasados para essa pessoa. Mas agora não basta que ela comprove a incapacidade. É necessário que ela faça um pedido de prorrogação do benefício e esse benefício negado para conseguir esses atrasados. Muitas vezes a pessoa pensa assim, tive a negativa, é definitivo, não tem o que fazer, mas não, tem como ter essas outras alternativas, assim, vamos dizer. Bom, doutora,
Desculpa só te cortar, mas a gente vai para um breve intervalo. Não saiam daí, que na volta, como você bem viu, ainda tem muita informação por aqui. A gente volta já. Queridos irmãos e irmãs na fé, aqui é o Padre Pierre. Estou passando para fazer um convite muito especial para vocês, dizendo que estarei animando o programa Oração da Noite. Então estou fazendo esse convite para que possam rezar junto comigo na TV Kefas de segunda a sexta-feira. TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Obrigado, Deus abençoe. Que tal reservar um tempinho especial toda segunda-feira na TV Kefas? Às 7 horas da noite, transmitimos ao vivo a Santa Missa. E nós estamos disponíveis na TV aberta, canal 7.1 e na TV a cabo, canal 2. Mas se preferir, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais no YouTube e no Facebook. Não se esqueça, queremos muito a sua interação. Deixe a sua mensagem que nós a leremos ao vivo durante a transmissão. Ah, e sabe o que mais? Você pode participar da Santa Missa conosco aqui no estúdio. É só entrar em contato pelo WhatsApp que aparece na sua tela e agendar o seu lugar. TV Kefas, a TV do Bom Pastor. A TV Kefas pode estar com você em qualquer hora e lugar, em casa, no trabalho e até em outras cidades do Brasil e do exterior. É só você baixar o nosso aplicativo e é muito fácil. Vá na loja de aplicativos Play Store no seu celular ou tablet. Digite TV Kefas. Encontre nosso aplicativo, clique em instalar, aguarde alguns instantes e clique em abrir. Pronto! O aplicativo já está na sua tela. É só clicar e você terá acesso ao nosso site. Conheça a programação da nossa TV Católica, notícias, assista ao vivo 24 horas por dia e torne-se nosso colaborador. Então, não perca tempo. Baixe agora o aplicativo da TV Kefas. E em breve estará disponível também na Apple Store. Estamos de volta com Kefas Entrevista, falando aqui sobre a reforma da Previdência, nossa famosa aposentadoria. A gente quer saber tudo o que mudou e para isso eu estou recebendo a advogada previdenciária Alexandrina Ramos. Bom, doutora, no bloco anterior a gente falava ali sobre a negativa. Tentei um recurso, tive a negativa. Essa pessoa pode continuar tentando ou tem um limite? Como que é? Não, pode sim. Não tem limite. Ela pode, se ela teve um benefício negado, ela pode recorrer administrativamente no INSS ou ela pode procurar a justiça. Em alguns casos, nós que somos especialistas, a gente sabe qual o melhor caminho. Então, tem alguns benefícios que é interessante recorrer administrativamente e tem outros que é na justiça. Benefício por incapacidade, eu sempre encaminho para a justiça. Mas, se a pessoa ela perdeu no INSS, na perícia do INSS, perdeu na perícia da justiça, ela pode sim entrar novamente. Porque nós estamos falando de doença. Então, muitas vezes a doença progride. E naquele exato momento, a doença não estava grave o suficiente para gerar uma incapacidade. Mas, com o passar do tempo, vai agravando o quadro dessa pessoa e aí ela pode conseguir o benefício. Então, isto vale tanto para benefícios por incapacidade, como também para benefícios assistenciais.
O LOAS também, que a gente trata de pessoas com deficiência, no caso de pessoas com deficiência. Então, muitos casos que houve a negativa, eu espero, aguardo a pessoa fazer novos exames, se houve progressão da doença, entro novamente. E nós estávamos conversando aqui no bastidor e você me falou algo referente ao acréscimo de 25%. Explica isso aí. O que é esse acréscimo? Ótimo. O acréscimo de 25% é para aquelas pessoas aposentadas por invalidez que necessitam de um auxílio de terceiros. Então, aquela pessoa que precisa de um cuidador, um exemplo, uma pessoa que está com Alzheimer, ela necessita de um cuidador, ou a pessoa que perdeu um membro, ela pode receber a aposentadoria e no valor da aposentadoria, sobre o valor dessa aposentadoria, ela recebe um acréscimo de 25% também. E o interessante é que esse acréscimo de 25% pode ser até acima do teto da Previdência. Ele é 20% do valor do benefício. Então, aquelas pessoas que precisam de cuidadores, elas podem, sim, ter direito a esse acréscimo. Então, muitas pessoas que já aposentaram por invalidez e a doença vai evoluindo, né? E aí chega a um certo período que ela precisa de um cuidador, às vezes uma pessoa da família, né? Então, é uma espécie de uma indenização para essas pessoas. Doutora, eu me aposentei. Não sabia aí dessa opção dos 25% e eu me vejo numa situação no qual eu preciso. Como que faz para solicitar? Ótima pergunta. Então, o que precisa, pessoal? Precisa de um laudo médico, um relatório médico, dizendo qual a doença, quais os sintomas, a CID da doença, e ele tem que descrever se a pessoa necessita de um cuidador, do auxílio de terceiros. Tem né? tempo? Me aposentei tem 10, 20 anos? Não tem. Porque esse adicional pode ser a qualquer tempo. Mas é necessário, para ter o direito a esse benefício, procurar o INSS. Que bacana, é muito bom a gente falar isso, que às vezes assim, quem está em casa está passando até por uma situação semelhante à qual nós estamos narrando e a pessoa não tem ciência desse benefício e que faz toda a diferença ali na vida dela. Bom, a senhora também é professora. O que mudou? Mudou alguma coisa para essa classe, para os professores? Mudou e mudou bastante, infelizmente. Olha, antes o professor ele não tinha idade mínima. Então, o professor do ensino infantil, fundamental e médio, né? Ele não tinha idade mínima. Bastava 25 anos de contribuição como de atividade, né, de professor, ou alguma atividade, mesmo sendo professor, mas trabalhando na secretaria também tem direito, né? Às vezes tem esse questionamento também. Mas sendo professor, tendo a atividade e não tinha a necessidade da idade, hoje já passou a exigir. Então, as professoras tinham mulheres, né? Por exemplo, que tinha mulheres que aposentavam 47, 48 anos, hoje elas vão aposentar bem mais velha. Só que nós estamos ainda passando pelas regras de transição, que pode amenizar esse aumento de tempo de contribuição, porque é o que vai acontecer, né? As professoras vão trabalhar mais tempo para terem condições de se aposentar. Ou seja, vai ter que ter um pouquinho mais de paciência aí. Sim, sim. Infelizmente. Sim. E o que eu aconselho
para a professora procurar um especialista, fazer um planejamento previdenciário, porque eu, por exemplo, atendo muitas professoras, só que muitas vezes elas trabalharam ela tem período de Estado, tem períodos de prefeitura, tem períodos no regime geral, então, trabalharam períodos como contratado. Então, é importante para essas pessoas, esses professores, fazer um planejamento para que eles tenham condição de aposentar em mais de um regime. Tem uma aposentadoria no regime geral, uma aposentadoria no regime próprio, e, com isso, ela aumentar o valor da sua aposentadoria, né? Por isso a importância ali de um especialista. Sim, sim. E nós temos 3 regras. Doutora, eu vou deixar essas 3 regras para o próximo bloco. Pode ser? Claro. A gente volta já. Que tal reservar um tempinho especial toda segunda-feira na TV Kefas? Às 7 horas da noite, transmitimos ao vivo a Santa Missa. E nós estamos disponíveis na TV aberta, canal 7.1, e na TV a cabo, canal 2. Mas se preferir, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Não se esqueça, queremos muito a sua interação. Deixe a sua mensagem que nós a leremos ao vivo durante a transmissão. Ah, e sabe o que mais? Você pode participar da Santa Missa conosco aqui no estúdio. É só entrar em contato pelo WhatsApp que aparece na sua tela e agendar o seu lugar. TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Amados irmãos, amadas irmãs, acompanhem todos os dias comigo o programa Ave Maria às 18 horas da TV Kefas. Eu aguardo você. A campanha do Bom Pastor é ação permanente do Instituto de Missionários Leigos para manter a TV Kefas e as suas outras obras de evangelização. Faça parte desta campanha. É simples e fácil. Basta você se tornar nosso colaborador. É com a sua ajuda que podemos cumprir a nossa missão. Precisamos de 500 colaboradores que contribuam mensalmente com pelo menos R$200. 1.000 colaboradores que possam doar pelo menos R$100. 2.000 colaboradores que nos ajudem com pelo menos R$50. E 5.000 colaboradores que façam uma doação de pelo menos R$30. Por favor, contribua conosco e reze por nós. Que o Bom Pastor abençoe você e sua família. Amém. Chegamos ao último bloco do Kefas Entrevista de hoje, falando sobre a reforma da Previdência, e para isso nós estamos recebendo aqui ela, a advogada previdenciária Alexandrina Ramos. E no último bloco você falou aí sobre as 3, me lembra? As 3 regras de transição para professores. Mais sobre isso. Ah, sim. Bom, o professor, ele vai passar a exigir idade para se aposentar. É 57 anos. Essa é a regra definitiva. As mulheres e 60 os homens. Hoje, ainda, nós temos 3 regras de transição, que é a regra de pontos, a regra de idade mínima e a regra do pedágio de 100%. Se, por exemplo, a Joana, que é professora, e que ela completa os 25 anos de contribuição, porque continua
exigindo 25 anos de contribuição como professora para as mulheres e 30 anos de contribuição para os homens. Só que o que muda é a idade. Bom, eu completei a idade, os 25 anos de magistério. E aí? Bom, aí eu aconselho ela a procurar um especialista para verificar quais as regras que melhor se adaptam ao caso dela, dentre essas 3 que eu disse. Lembrando que ainda a gente precisa analisar se tem o tempo em regime próprio, porque esse tempo de regime próprio, se não é suficiente, a gente pode jogar para o INSS e pode utilizar esses períodos para acrescentar o tempo de contribuição para essas pessoas. E por falar em especialista, muitas vezes assim, vou pedir o meu vizinho, vou pedir o meu primo para dar entrada na aposentadoria. Qual que é o risco disso? Qual que é o benefício de procurar uma pessoa, uma especialista mesmo, um advogado? Qual que é o pós e o contra nessas situações? Olha, confiar na simulação do INSS. Aquela simulação de aposentadoria do INSS, ela não é confiável. Por quê? Porque ela simula períodos que o INSS reconhece. Só que, naquela simulação, muitas vezes não aparecem contribuições que estão em outro NIT, contribuições com indicadores, contribuições menores do que o salário de benefício. Então, a gente, antes de pedir, o que um especialista faz? Ele vai analisar o CNIS, vai analisar se tem mais de um NIT, vai analisar se tem alguns indicadores e vai olhar ainda se tem períodos que está na carteira de trabalho e que não está no CNIS. Que muitas vezes acontece. A pessoa trabalhou de carteira assinada, mas o empregador não contribuiu para o INSS e ela acha que contribuiu. Então, a gente precisa analisar todos esses pontos para chegar ainda com o melhor benefício. Além disso, nós temos uma regra que nos permite abrir mão de alguns períodos de contribuição. Então, por exemplo, ontem eu estava cuidando de uma aposentadoria já de professor, de um pedido de revisão de aposentadoria. O INSS, ao aposentar, dar aposentadoria para ela, ele não olhou o melhor benefício. Se ela abrisse mão de algumas contribuições, que a gente chama de descarte de contribuições, a média dela ia aumentar. Então, essa professora, ela aposentou recebendo R$700 a menos. E aí, ainda bem que dava tempo, né, de pedir a revisão para ela, porque não dá para confiar. O que a gente precisa é fazer um cálculo de todas as possibilidades para pedir a mais interessante. O especialista vai ter aí esse olhar clínico, cirúrgico mesmo, para fazer esse pedido. Isso. Por isso. Essa importância. E como nós estamos conversando também nos bastidores, porque a gente conversa, tá, gente? Conversa muito aqui nos bastidores. Você me falou sobre o auxílio acidente. Que auxílio é esse? Particularmente eu não conhecia. Bom, esse auxílio acidente é uma espécie de indenização paga pelo INSS pelas sequelas definitivas decorrentes de um benefício por incapacidade, um benefício por incapacidade temporário, ou o antigo auxílio-doença. Então, às vezes, a pessoa sofreu um acidente, tem que ser decorrente de acidente, tá? O decorrente de doença não dá. Então, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente e aí ela ficou com uma sequela, às vezes uma sequela na mão, uma sequela no dedo. E aí o benefício, o auxílio-doença, né, o benefício por incapacidade temporária, cessou, ela voltou a trabalhar, mas ela ficou com uma sequela
que vai exigir que ela empreenda uma força maior para ela exercer a atividade. Então, aí, esse auxílio acidente é uma indenização de 50% sobre o valor do benefício, um valor muito interessante, que ele vai ter direito até a aposentadoria. Então, é um benefício longo. E aí, o que é interessante também é que a pessoa pode receber o auxílio acidente e continuar trabalhando. E por que esse parênteses assim, dela receber e poder continuar trabalhando? Que nos outros casos não pode. Sim, é porque ficou uma sequela. Ela ficou com uma deficiência, mas, entre aspas, uma sequela que vai exigir dela uma força maior, uma dificuldade maior de exercer a atividade. Esse benefício é um benefício indenizatório. Mas não incapacita a pessoa, assim, vamos dizer. Isso, não. É bacana. E aí o que acontece é que muitas pessoas não têm essa informação. E esse é um benefício que acontece com, assim, é muito corriqueiro de acontecer, da pessoa permanecer essa sequela, né? E aí não sabe, não dá entrada e perde. Isso. Bom, nós já estamos chegando aqui ao fim do nosso bate-papo, mas teremos mudanças para o ano que vem? Sim, teremos mudanças nas regras de transição. O que acontece é que a idade, como eu disse no início do programa, vai desaparecer a aposentadoria por tempo de contribuição e vai passar a existir apenas por idade. E aí, até que essas regras alcancem as regras definitivas, ela vai tendo um aumento na idade, às vezes de 6 em 6 meses. Bom, doutora, quero agradecer imensamente a participação. Muito obrigada por compartilhar conosco aí um pouco do seu conhecimento. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor para quem está em casa, nos acompanhando. Muito obrigada mesmo e volte sempre. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Um prazer estar aqui, um prazer para mim passar informação para todos. Eu acho que é um dever nosso. E, principalmente como professora, eu tenho aquela vontade de ensinar, de passar o que eu sei, de transmitir conhecimento. Está no sangue. Volte sempre. Muito obrigada. Muito obrigada. E a você aí de casa, estamos chegando ao fim do Quer Fazer Entrevista. Muito obrigada pela companhia e você já sabe, a gente se encontra no programa que vem. Até lá!